A vida fica mais leve quando você entende isso e deixa de lutar contra aquilo que sempre foi maior que você. Existe um peso que carregamos todos os dias sem nem perceber que está lá. Não é peso físico, é mental, é emocional. É aquele incômodo constante de estar sempre errado, sempre atrasado, sempre faltando algo. A maioria das pessoas passa a vida inteira nesse estado. Acordam com o peso, dormem com o peso e nunca questionam se esse peso deveria estar ali. Vamos começar com uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Você carrega responsabilidades que não são suas. Responsabilidades que você herdou de outras pessoas, de expectativas que absorveu sem consentimento, de objetivos que não escolheu, de vidas que não viveu. E o pior é que você faz isso tão naturalmente que parece ser parte de você, parece ser quem você é, mas não é. Você só aprendeu a carregar isso desde cedo. Quando você era criança, alguém próximo estava sofrendo e você aprendeu que precisa arrumar a situação. Alguém esperava algo de você e você aprendeu que decepcionar é inaceitável. Alguém conquistou algo e você aprendeu que você deveria fazer o mesmo ou mais. Essas lições se transformaram em peso e esse peso se tornou sua identidade. Você não é mais uma pessoa que faz coisas, você é o peso, você é a responsabilidade, você é o que os outros esperam de você. Agora você acorda todos os dias tentando ser a pessoa que o peso pediu que você fosse. Você toma decisões que o peso aprova. Você foge de decisões que o peso rejeita. Você trabalha para manter o peso na mesma posição, porque remover o peso significaria reconhecer que você carregou algo que nunca deveria ter carregado. E isso é humilhante. É devastador para o ego. É mais fácil continuar carregando do que admitir que você carregou errado o tempo todo. Mas aqui está o problema real. Esse peso não desaparece enquanto você continua fingindo que ele é natural. Enquanto você continua agindo como se fosse você que pediu para carregar tudo isso, o peso só fica mais pesado com o tempo. A pressão aumenta, as expectativas crescem, você trabalha mais para manter tudo no lugar. E a vida que você está vivendo não é sua. É a vida que o peso exigiu que você vivesse. É a vida que outras pessoas projetaram para você. E você simplesmente aceitou como seu destino. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto de clareza. Elas morrem carregando o peso de outras pessoas. Elas morrem sendo a pessoa que alguém esperava que elas fossem. E o mais triste é que havia um caminho diferente o tempo todo. Havia a possibilidade de simplesmente soltar, de reconhecer que aquilo não era seu, de entender que você pode ser alguém completamente diferente daquilo que o peso pediu. Mas elas nunca viram esse caminho porque ninguém lhes mostrou. E mesmo que mostrassem, elas teriam medo demais para tomar. Soltar não é fácil, porque soltar o peso significa enfrentar o vazio que fica depois. Significa olhar para você mesmo e não saber quem você realmente é. Significa confrontar as pessoas que colocaram o peso nas suas costas. Significa ser criticado, ser chamado de irresponsável, de egoísta, de alguém que desistiu. Significa perder relacionamentos que você construiu sobre o alicerce do peso. O peso oferece uma coisa que é muito confortável, oferece clareza. Você sabe exatamente o que fazer porque o peso te diz o que fazer. Você tem um propósito porque o peso é seu propósito. Você tem valor porque o peso exige valor de você. E então aquelas pessoas que você vê na rua, aquelas pessoas que parecem leves, que parecem capazes de apenas viver sem essa angústia constante, elas não são especiais, elas não nasceram assim, elas não tiveram uma vida melhor. Elas simplesmente decidiram em algum momento que não iam carregar o peso. E sim, isso é assustador. Mas é menos assustador do que passar a vida inteira carregando algo que não te pertence. É menos assustador do que chegar aos 60 anos e perceber que você viveu a vida de outra pessoa.
Existe uma diferença real entre responsabilidade própria e responsabilidade roubada. Responsabilidade própria é quando você escolhe algo. É quando você acorda e diz, eu vou fazer isso, porque eu acredito que deve ser feito, ou porque eu quero fazer isso, ou porque isso está alinhado com quem eu sou. Responsabilidade roubada é quando você faz algo porque alguém espera, porque você foi programado para fazer, porque recusar é inconcebível. Responsabilidade roubada é aquela que você herdou dos seus pais, dos seus professores, da sua sociedade. E a tragédia é que a maioria das pessoas confunde as duas. Elas acreditam que a responsabilidade roubada é nobre. Elas acreditam que carregar o peso dos outros é sinal de força, é sinal de maturidade, é sinal de amor. A sociedade incentiva isso. Os pais incentivam isso. A religião incentiva isso. Você cresce ouvindo que você deve sacrificar, deve abrir mão, deve colocar os outros em primeiro lugar. E alguns desses princípios têm verdade. Mas verdade distorcida é a mentira mais perigosa que existe. A verdade é que você pode ajudar outras pessoas sem carregar o peso delas. Você pode dar suporte sem assumir a responsabilidade total. Você pode estar presente sem desaparecer. A verdade é que você pode amar alguém sem viver a vida que essa pessoa quer que você viva. Você pode honrar seus pais sem cumprir todos os seus desejos não realizados. A verdade é que você pode ter responsabilidades reais sem ter responsabilidades que não escolheu. Mas para chegar nisso, você precisa entender algo fundamental sobre como as pessoas funcionam e por que elas mantêm o peso tão próximo. As pessoas fazem o que aprendem a fazer. Você não é diferente. Se você aprendeu que seu valor vem de carregar peso, você vai procurar peso para carregar. Se você aprendeu que ser bom significa fazer o que os outros pedem, você vai passar a vida fazendo o que os outros pedem, mesmo quando é prejudicial para você. Se você aprendeu que você não merece estar leve, que você não merece ter paz, você vai criar situações que te mantenham pesado. Você vai atrair pessoas que precisam que você seja pesado. Você vai escolher carreiras que te mantêm pesado. Você vai construir uma vida inteira sobre a premissa de que você deve sofrer. É por isso que pessoas que conseguem sair de situações difíceis, muitas vezes entram em novas situações difíceis. Não é coincidência, não é má sorte, é padrão comportamental. O cérebro procura aquilo que conhece, o corpo procura aquilo que aprendeu. E se aquilo que você aprendeu é que você deve estar pesado, você vai estar pesado em qualquer lugar que você vá. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento e o peso continua. Porque o peso não está em nenhum desses lugares. O peso está dentro de você. Está na forma como você se vê. Está na forma como você acredita que deveria ser. Então, soltar o peso não é só soltá-lo uma vez. É entender por que você aprendeu a carregá-lo. É questionar a lógica que mantém você carregando. É começar a ver o peso como algo externo, não como parte de você. É começar a reconhecer quando o peso tenta voltar, porque ele vai tentar. O padrão vai tentar se repetir. As pessoas que se beneficiam do seu peso vão tentar fazer você carregá-lo de novo. E você precisa estar preparado para dizer não. Existe uma coisa que acontece quando você começa a soltar peso. As pessoas ao seu redor sentem. Elas sentem que você está diferente e a maioria delas não gosta. Porque quando você para de carregar o peso delas, elas percebem o peso. Elas veem que aquilo estava lá o tempo todo e elas precisam decidir se vão carregar o peso delas mesmas ou se vão encontrar outra pessoa para fazer isso. E é por isso que você pode perder relacionamentos quando decide ficar leve. Não porque você fez algo errado. Não porque você se tornou uma pessoa pior, mas porque aquelas pessoas estavam acostumadas com você carregando coisas que não eram suas. Essa é uma das realidades mais duras de soltar o peso. Você pensa que as pessoas vão ficar felizes quando você ficar leve. Você pensa que elas vão apoiar sua decisão.
Mas muitas não vão, porque você era útil pesado, você era necessário pesado, você era alguém em quem elas podiam contar para absorver o sofrimento delas. E quando você para, elas se veem forçadas a lidar com a própria dor. E isso é intolerável para muitas pessoas. Então elas vão tentar puxar você de volta. Vão dizer que você é egoísta. Vão dizer que você não se importa mais. Vão fazer você se sentir culpado por querer respirar. Mas aqui está a coisa que ninguém te diz. Você não precisa daquele relacionamento. Você não precisa daquele trabalho. Você não precisa daquela vida que você está vivendo para agradar os outros. E quando você entende isso, quando você realmente entende isso, tudo muda. Porque aí você pode escolher o que quer carregar. Você pode escolher as responsabilidades que fazem sentido para você. Você pode escolher as pessoas com quem quer estar. Você pode escolher a vida que quer viver. E essa escolha é poder real. Não é o poder de mudar o mundo. Não é o poder de conquistar coisas. É o poder de viver a sua vida. É o poder de acordar e saber que as decisões que você está tomando são suas. Não são decisões que alguém colocou em você. Não são decisões que você herdou. Não são decisões que você absorveu por falta de opção. São suas. E quando as decisões são suas, a vida é sua também. A vida fica mais leve quando você entende que você nunca deveria ter carregado aquilo. Mas fica ainda mais leve quando você entende que você pode colocar para baixo a qualquer momento. Não há ponto de não retorno. Não há momento em que você fica tão preso que não pode sair. Você sempre pode sair. Você sempre pode escolher algo diferente. E o fato de você não ter escolhido antes não significa que você não pode escolher agora. O passado é contexto, não destino. O que impede a maioria das pessoas não é a incapacidade, é a crença de que elas têm que continuar, é a culpa, é a ilusão de que se elas pararem de carregar o peso, elas vão decepcionar alguém que importa. É o medo de ser visto como alguém ruim, mas você já decepcionou todos, porque você não pode ser a pessoa que o peso pediu que você fosse e ao mesmo tempo ser você. Aquela decepção já aconteceu. O que você pode fazer agora é deixar de decepcionar a si mesmo. O que você pode fazer agora é reconhecer que a pessoa mais importante que você vai decepcionar se continuar carregando é você mesmo. Existe uma diferença entre abandonar responsabilidade e reconhecer que algumas responsabilidades nunca foram suas. Existe uma diferença entre ser irresponsável e ser responsável com você mesmo. Existe uma diferença entre egoísmo e autopreservação. E quando você começa a ver essas diferenças, quando você começa a entender que você merece estar leve, que você merece ter paz, que você merece viver sua própria vida, aí o peso começa a cair. Não todo de uma vez, mas começa. Não vai ser um momento dramático. Não vai ser como em um filme onde tudo muda de repente. Vai ser gradual. Vai ser você tomando pequenas decisões. Vai ser você dizendo não em situações onde antes você dizia sim. Vai ser você reconhecendo quando o peso tenta voltar. Vai ser você respirando fundo e lembrando que você não precisa carregar aquilo. Vai ser você escolhendo você mesmo, dia após dia, pequena decisão após pequena decisão. E sim, vai ser assustador, porque a identidade é confortável. Mesmo que a identidade seja pesada, ela é conhecida. Você sabe como ser pesado. Você não sabe como ser leve. Aquilo é território desconhecido. E o cérebro humano tem medo de território desconhecido. Mas o que é mais assustador? Ficar pesado para sempre? Ficar pesado até morrer? Ou tentar ser leve e descobrir que você consegue? Ou tentar ser leve e falhar e tentar de novo? A resposta é óbvia, mas as pessoas ainda carregam o peso, porque a mudança real não é intelectual. Você pode entender isso completamente e ainda assim continuar carregando. Você pode estar lendo isso agora, concordando com cada palavra, e ainda assim voltar para casa e continuar fazendo exatamente o que sempre fez. A mudança real é quando você cansa. Quando você chega em um ponto onde carregar o peso dói mais do que o medo de soltar. E para algumas pessoas esse ponto nunca chega.
Elas levam o peso com elas até o fim. Elas morrem carregando. Mas para outras pessoas, esse ponto chega. E quando chega, elas simplesmente soltam. Não é heroísmo, não é força moral, não é bravura. É apenas o momento em que ficar pesado ficou mais caro do que ficar leve. É o momento em que o sofrimento de continuar é maior que o medo de mudar. E aí começa o processo real de transformação. Aí você começa a se conhecer. Aí você começa a entender quem você é quando ninguém está te pedindo para ser nada. Porque aquilo que você descobre sobre si mesmo quando está sozinho, quando ninguém está observando, quando não há expectativas, quando não há peso, isso é quem você realmente é. O resto é apenas performance. É você representando um papel que alguém escreveu. É você lendo um roteiro que não escolheu. E representar papéis cansa. Especialmente quando o papel é pesado demais para seus ombros. Especialmente quando você passa anos tentando ser alguém que você não é. A vida fica mais leve quando você entende isso. Não quando você ouve isso. Não quando você lê isso. Não quando você concorda intelectualmente. Mas quando você sente isso. Quando você finalmente reconhece o peso como peso. Quando você finalmente admite que está cansado. Quando você finalmente decide que você merece ser leve. E aí tudo é diferente. Você dorme melhor, porque você não está carregando ansiedade sobre como vai agradar as pessoas. Você não está acordando no meio da noite pensando se você fez o suficiente, se você foi bom o suficiente, se você atendeu às expectativas. Você dorme porque está cansado e você acorda porque descansou. Você trabalha melhor porque você está fazendo aquilo que você escolheu, não aquilo que foi exigido de você. Você é produtivo porque você quer ser, não porque você deve ser. Você ama melhor porque você está amando livremente, não para compensar culpa ou manter um padrão que alguém estabeleceu. Você vive melhor porque você está vivendo sua vida, não a vida que o peso pediu que você vivesse. As pequenas coisas se tornam mais doces. Uma xícara de café no início da manhã, uma conversa com alguém que você gosta, um passeio sem pressa. Essas coisas têm sabor quando você não está carregando. Quando você não está sempre pensando no próximo peso que precisa carregar, no próximo dever, na próxima expectativa que precisa cumprir. Mas aqui vem a parte que é importante você entender. Soltar o peso não significa que você vai viver uma vida fácil. Não significa que você vai acordar todos os dias feliz. Não significa que os problemas vão desaparecer. Não é promessa de paraíso. É apenas promessa de que você vai estar leve enquanto enfrenta os seus problemas. E aquilo faz uma diferença extraordinária. Porque um problema quando você está leve é diferente de um problema quando você está pesado. Quando você está pesado, um pequeno problema se torna grande. Um pequeno erro se torna uma tragédia. Uma pequena crítica se torna uma confirmação de que você é ruim. Porque o problema se soma ao peso. Se torna mais um item na lista do que você precisa carregar. Mas quando você está leve, um pequeno problema é apenas um pequeno problema. Você tem espaço mental para resolvê-lo. Você tem energia emocional para lidar com isso. Você tem capacidade. É simples. É tão simples que parece que não deveria funcionar. Mas é por isso que funciona. Porque a maioria das pessoas está procurando uma resposta complicada. Está procurando uma técnica. Está procurando uma fórmula mágica. Está procurando um método de autoajuda que vai transformar a vida em semanas. E a resposta é apenas soltar. É reconhecer que aquilo não é seu e colocar para baixo. É decidir que você merece estar leve. Você não vai ser um herói por fazer isso. Você não vai receber prêmio. Você provavelmente vai ser criticado. As pessoas vão dizer que você é egoísta, vão dizer que você desistiu, vão dizer que você não ama, vão dizer que você traiu. Vão dizer todas as coisas que alguém que beneficia do seu peso teria incentivo para dizer. E você pode deixar que essas palavras pesem mais do que o peso que você finalmente soltou. Ou você pode reconhecer que aquelas pessoas estão apenas tentando fazer você carregar o peso de novo.
porque elas ainda estão carregando o delas e não querem estar sozinhas nisso. É mais fácil quando você tem companhia no sofrimento. É mais fácil quando você tem alguém para culpar, alguém para responsabilizar, alguém que está sofrendo junto com você. Quando você sai dessa dinâmica, você se torna perigoso para essas pessoas. Você se torna um lembrete de que havia outra opção o tempo todo, de que elas também poderiam soltar, de que elas também poderiam estar leves, e elas não querem saber disso. É mais fácil viver na ilusão de que não há opção. Então, quando você vê alguém que é leve, alguém que parece tranquilo, alguém que não está angustiado, alguém que sorri de verdade, saiba que aquela pessoa provavelmente soltou o peso em algum momento, ou ela nunca aprendeu a carregar. E as duas opções são vitórias. Porque qualquer vida vivida sem o peso de expectativas que não são suas, é uma vida melhor. Qualquer vida onde você pode respirar, é uma vida melhor. A maioria das pessoas não vai fazer isso. Vão ouvir, vão entender intelectualmente, vão concordar comigo enquanto leem isso, vão compartilhar com alguém que conhecem, vão até começar a pensar em soltar o peso, mas aí chega a hora do conforto familiar, aí chega a ansiedade de mudar, aí volta a culpa, aí voltam as pessoas pedindo que você carregue novamente, e elas vão continuar carregando, porque é fácil, porque é familiar, porque é seguro, porque o certo é mais incômodo do que o errado quando você já investiu tanto tempo sendo errado. Mas você não é a maioria das pessoas. Ou pelo menos você pode escolher não ser. Você pode ser alguém que entende isso e faz algo a respeito. Você pode ser alguém que reconhece o peso, sente o peso e tem a coragem de colocar para baixo. Você pode ser alguém que escolhe ser leve. E essa escolha é um ato de rebeldia. Não contra ninguém em particular, mas contra a programação, contra a expectativa, contra a cultura de sacrifício sem sentido. Você está escolhendo você, e isso é radical. Isso é perigoso para todos os que querem que você continue pesado, mas é a coisa mais libertadora que você pode fazer. A escolha é sempre sua, o peso é sempre uma escolha. Você pode achar que não é, você pode achar que foi imposto, você pode achar que você não tem opção, mas quando você finalmente entender que é escolha, quando você realmente, profundamente entender que você está escolhendo carregar isso, aí você vai entender que você pode deschoser, você pode colocar para baixo, você pode respirar, você pode ser leve, e a vida fica mais leve quando você entende isso, fica mais leve quando você sente isso, fica mais leve quando você decide que é hora. Não quando o momento é perfeito, não quando tudo está alinhado, não quando as pessoas vão apoiar. Simplesmente quando você decide que é hora. E a hora é agora. A hora é sempre agora. Porque o tempo que você perde esperando o momento certo é o tempo que você passa pesado. E você já passou tempo demais assim.